Falemos agora do livro de reclamações. É um meio fácil e sem custos de exercermos a nossa cidadania e também de reclamarmos para um serviço mal prestado. Connosco está a subcomissária Telma Fernandes, mais uma vez no programa. Obrigada. Mas será realmente que as pessoas estão devidamente informadas de como usar o livro de reclamações, como funciona, como preencher? É o que vamos ver. Conhece este livro, o livro de reclamações, sabe como usá-lo e se já o usou, o processo foi fácil? É isso que eu vou querer saber a partir de agora. Já alguma vez usou o livro de reclamações? Sim. Sim. E há locais onde já propus usar o livro de reclamações e após pedir o livro de reclamações resolveram os problemas. Já, uma vez. E foi fácil ter acesso a ele? Foi fácil ter acesso. O que não foi fácil foi a resposta. Portanto, não há respostas concretas ao livro de reclamações. Não há nenhuma entidade, creio, que se ocupe disso a fundo, nem que veja. Não teve resposta à sua reclamação? Não, nenhuma. Não, eu nunca usei, mas conheço pessoas que já usaram. Mas conhece o procedimento se eventualmente necessitar de usar o livro? Sim, conheço. Em primeiro plano é perguntar se há livro de reclamações, exigir a apresentação do livro de reclamações. Sim. Foi fácil o processo? Para mim foi um pouco complicado na medida em que não gostava, mas a força das circunstâncias obrigou-me. Eu posso dizer, e não tenho receio nenhum, que foi no Hospital de Aveiro. E foi fácil entregarem-lhe o livro? Sim, houve uma certa rejeição, mas eu insisti e, aliás, incentivaram-me a isso. Muito bem. Algumas pessoas bem informadas. Telma, bom dia mais uma vez. Antes de mais, para que serve então o livro de reclamações? O livro de reclamações serve para as pessoas, quando não estão contentes com algum serviço, poderem efetuar e expressá-lo devidamente, porque alguma coisa pode não estar mesmo conforme. Daí que qualquer estabelecimento, qualquer loja, qualquer instituto público com atendimento ao público é obrigado a ter um livro de reclamações. Vou já fazer aí um parênteses. O leque de serviços onde é obrigatório o livro de reclamações também foi alargado, desde o seu início para agora, não é? Sim. Primeiro começou basicamente com alguns, principalmente os cafés e afins. Atualmente qualquer serviço público e privado, desde que haja contato com o público e que te faça, portanto, o atendimento, é obrigado a ter livro de reclamações. Basicamente, qualquer sítio que a gente vá, há um livro de reclamações. Exatamente. E esse livro é para ser prestado quando o cidadão assim o requer. Vimos aqui nesta situação destas pequenas entrevistas, que houve um caso de um senhor que disse que não recebeu resposta. Qual é a solução que eu dou? Quando as pessoas, por vezes, para terem a certeza que a sua reclamação é enviada à entidade competente, pode ser vária, depende do estabelecimento que tivermos em conta. Por exemplo, se estivermos a falar de um café, será a ASAI. Se estivermos a falar, por exemplo, de um hospital, que foi ali o caso, é para a direção desse hospital, que depois irá informar também superiormente. A queixa é feita em triplicado. E a primeira folha deve ser o estabelecimento que envia para a entidade competente analisar. A segunda folha fica para o reclamante e a terceira fica no livro. Portanto, essa segunda folha que fica para o reclamante, a pessoa pode enviá-la ou fazer uma cópia e envia a própria pessoa para a entidade competente. Assim tem a certeza que ela é enviada e há até obter resposta. Claro. Se recusarem, se o dono do estabelecimento ou do serviço onde estamos, seja um hospital, seja um café, um local público, se o responsável se recusar a dar-nos o livro de reclamações, o que fazemos? Chamar imediatamente a polícia para que isso fique participado. O livro de reclamações, exatamente. E a polícia depois reencaminha? Exatamente. Nós fazemos a participação e encaminhamos à entidade competente, porque isso resulta numa contraordenação. O estabelecimento não pode recusar o livro de reclamações. Claro que eles devem tentar perceber porque é que a pessoa quer reclamar. Acho que é um direito do estabelecimento, quando se exige um livro de reclamações, perguntar
Porquê? Porquê? Porque é que não ficou satisfeito com aquele serviço? Exatamente. O que aconteceu, não é? Porque até pode ser um mal-entendido ou algo do género. E pode não ser preciso chegar a esse ponto, não é? Exatamente. Agora, se a pessoa disser, não, foi este o caso e eu quero reclamar, tenho o meu direito e quero reclamar. Exatamente. Nunca pode ser recusado o livro de reclamações. E quando assim o for, devem chamar a Força da Área ou a GNR ou a PSP para que isso fique participado devidamente. Por vezes, geram-se algumas discussões e isso leva muitas vezes a procedimentos errados. Nós temos uma simulação justamente de alguns procedimentos errados, que depois gostaria de comentar. Vai, está a favor? Sim, senhor. Tenha a bondade. Boa, muito obrigado. Olha, desculpe, a chávena está toda suja. Está suja, está suja. É um bocadinho sujo, não tem quase nada. Eu limpo-se com... Está muito tomado. Desculpe, a chávena está suja e isso não são modos de limpar uma chávena. Exige o café de novo. Não exige nada, toma este café e... Quero outro café. Não tomo outro café. Então o senhor vai facultar o livro de reclamações que quer reclamar dessa situação. Depois, como a situação deixa, não faculta o livro de reclamações. Desculpe, está fixado que tem o livro de reclamações, tem que me facultar. Mas situações mais graves. E eu acho que isto, olha, como a limpeza está para tomar. Desculpe, eu quero reclamar. Os dedos estão limpos, eu quero reclamar. Quero lavar a mão, não reclama nada. Estou-lhe a dizer que quero reclamar. Quer reclamar? Como é que quer reclamar? Diga-me. O senhor fornece-me o livro de reclamações, foi feita uma reclamação. Eu só me forneço o livro de reclamações se me der o seu bilhete de identidade. O bilhete de identidade também não lhe vou fornecer. O bilhete de identidade só fornece à polícia. Então eu dou o livro de reclamações. Então vou chamar a polícia. Então, para não entrarmos em mais discussões, pega lá o livro de reclamações, reclama à vontade, faça o que quiser. E digo-lhe mais, vou reclamar duas vezes. Uma pelo facto de a chávena estar suja e outra por não fornecer reclamações. Se vier, então-se para sentar na mesa para reclamar. Está mais com uma esferográfica. São situações que nos fazem rir, mas o que é certo é que muitas vezes isto acontece. E aquela chávena estava realmente muito suja, não é? Mal lavada, a favor. Ora bem, estes são, vimos aqui alguns maus procedimentos. Quer comentar, Telma? Primeiro, o atendimento do próprio dono do café não foi o melhor. Ele teve alguma relutância em entregar o livro de reclamações. Não propriamente pela situação que estávamos a dizer há bocado, ou seja, para saber ao certo o que é que se passou, porque o cliente frisou o problema e ele não queria mesmo que se reclamasse. O facto de estar afixado, é obrigatório estar afixado que aquele estabelecimento tenha um livro de reclamações? Sim, é obrigatório ou fixar o aviso. Tinha, e por acaso o estabelecimento em causa Nesse caso tinha, estava exato, bem, estava conforme. Exato. O pior foi o resto. Um grande erro, e que muitas vezes as pessoas não sabem, é que nós não somos obrigados a entregar qualquer tipo de documentação para reclamar. Exatamente. Vimos o proprietário do café a pedir identificação ao cliente. Ele não pode fazer isso. Não. Nem num serviço particular. Pode pedir. O cliente é que não é obrigado a mostrar. Exatamente. Tal como diz o cliente ali, ele só dá o bilhete de identidade a um serviço policial. Se a gente se apresentar no local, só é obrigado a entregar-nos a nós. Claro. E nem num serviço público isso é obrigatório. Portanto, a partir do momento em que a gente pede para reclamar, nós não somos obrigados a entregar qualquer tipo de documentação. Devemos sim preencher devidamente a reclamação com a nossa identificação e até com uma morada para depois ser-nos comunicada a resposta. Mas isso já é da nossa responsabilidade, exatamente. O interesse é nosso. Agora, o entregar a nossa documentação à pessoa em causa, não. Nem isso não. Vimos também o cliente referir que ia reclamar duas vezes, por dois motivos. Primeiro, pelo serviço mal prestado, neste caso a chávena de café que estava mal lavada, e porque o proprietário se tinha recusado a uma primeira abordagem a dar o livro de reclamações. E deve o fazer, porque estão em causa duas infrações, ou poderão estar em causa duas infrações, e as duas infrações vão ser analisadas. Portanto, para além, numa situação destas, para além da razão que levou a pessoa a reclamar, a pessoa deve também referir se houve relutância por parte do serviço a entregar o livro de reclamações, tal facto. E mesmo depois de vir a polícia, imaginemos que há casos em que quando nós chegamos, eles já entregaram o livro, porque a polícia foi chamada. Exato. Mas mesmo que tenha sido chamada à polícia, a pessoa deve frisar isso no livro de reclamações. Muito bem. Temos agora exemplos de dois tipos de livros de reclamações que vamos passar a mostrar. Penso que temos prontos. Existem dois tipos de livros. Há dois tipos de livros. Este é o conhecido livro amarelo, que é o livro de reclamações dos serviços públicos.
qualquer repartição pública que uma pessoa vá, finanças, a esquadra de polícia, é este o livro de reclamações que vai encontrar. E este é o livro de reclamações que a gente encontra nos cafés, nas lojas, portanto, é o livro de reclamações para os casos particulares. O objetivo é o mesmo e a forma de preenchimento, portanto, não há grandes diferenças, é sempre intriplicado, uma cópia fica para o reclamante. É isso que eu gostava que reforçasse agora, como preencher devidamente um livro de reclamações. Portanto, depois do primeiro procedimento, não ficou contente com o serviço, vai pedir ao proprietário o livro de reclamações, que ele à partida não se recusará. Se recusar, já sabe que chama um agente de autoridade e depois será reencaminhado todo o processo. A partir do momento em que nos entregam um livro de reclamações, como preencher? Os campos estão lá, não é difícil, tem nome, tem residência, tem o nome do estabelecimento em causa que uma pessoa está a reclamar, deve estar bem preenchido. E mais, qualquer tipo de informação que o reclamante tenha necessidade de obter por parte do estabelecimento, tal como o nome do funcionário, o nome do proprietário, o nome do estabelecimento, porque às vezes pode não estar explícito, o proprietário é obrigado a entregar esses dados ao reclamante. Portanto, nós não somos obrigados a dar os nossos dados, mas o reclamante é obrigado a dar esses dados ao reclamante. O proprietário é obrigado a dar ao reclamante. E colocar esses dados de forma explícita na reclamação. Ser objetivo também, porque às vezes há reclamações um bocado difusas e depois que se perde um bocado o sentido. Não é difícil fazer uma reclamação. Os campos estão lá, é só preencher devidamente e depois obterá uma resposta. Muito obrigada, Telma. Até à próxima. Até à próxima. Telma.